Vamos lá então, pessoal, falar agora das funções e funcionalidades de OLAP. Aqui nós temos uma lista: Slice and Dice, Pivot, Drill Down, Drill Up, Roll Up, Drill Through e Drill Across. Vamos lá falar sobre cada uma delas e fazer questões relacionadas a esses assuntos da FCC. A primeira questão dessa nossa lista diz o seguinte: a funcionalidade pré-programada de resumir os dados com generalização crescente. Vejam que a gente está aumentando a granularidade, ou a gente está aumentando o tamanho do grão, generalizando cada vez mais. Então, essa ideia, como já vimos lá na parte de granularidade, tem a ver com o conceito direto aí de roll-up, né, pessoal? Oferecida pelas aplicações por meio das ferramentas de construção de Data Warehouse, é denominada Rollup. Então, estamos aqui resolvidos em relação a essa questão, mas eu queria entrar um pouco mais em detalhes e falar a respeito das operações de Rollup, Drill Down, Slice and Dice e Pivot com alguns exemplos, apenas para vocês visualizarem de forma melhor esse assunto, certo? Então, essa figura aqui, ela parte sempre desse cubo central, aqui no meio, e vejam primeiramente as operações de roll-up, onde ele faz uma agregação aqui entre as cidades de acordo com os países, né? A gente tem Toronto, Vancouver, Chicago e Nova York, que são agrupados em Estados Unidos e Canadá, e veja que essa aqui é uma operação de roll-up em cima das cidades de acordo com o país. Então, ele sai de cidades para país. Aqui à direita, só que descendo, a gente tem a operação de drill down sobre a dimensão tempo, saindo de semestre para mês. Então, veja que a gente tem aqui os 4 semestres e aqui a gente tem os meses do ano. Então, a gente detalha mais os dados de acordo com cada um desses semestres. Aqui, à nossa esquerda, a gente tem duas operações. Eu queria que vocês visualizassem primeiro a operação de DICE. Vejam que DICE, de acordo com esse livro aqui da Micheline e do Javier, ele diz basicamente o seguinte: ó, o DICE é você cortar o cubo em mais de uma dimensão, é você fazer restrições em mais de uma dimensão. Então, veja aqui que ele utiliza a dimensão localização e corta de acordo com as restrições de Toronto e Vancouver, e a dimensão tempo, ele também faz um corte sobre os dados de primeiro e segundo semestre, e por fim ainda, em outra dimensão item, ele usa o Home Entertainment e Computer. Então veja que ele vai pegar essa parte aqui do cubo e vai utilizar apenas ela. No caso, essa aqui é conhecida como a operação de DICE, ok, pessoal? A gente também tem a operação de Slice, que é basicamente você cortar o cubo em apenas uma dimensão, ou fazer uma restrição apenas em uma dimensão, que é justamente o que ele fez aqui. Ele fez o corte na dimensão tempo para o primeiro semestre. No caso, ele cortou exatamente o cubo aqui nessa linha e pegou esses resultados. Vejam aqui, 605, 628, que são respectivamente esses dados aqui, e neste lado aqui está os dados das cidades, certo, pessoal? E em seguida ele fez uma operação conhecida como pivot em cima desses dados, onde ele rotacionou aqui as informações e trouxe, no caso, os valores de item para a direita e os valores de cidade para baixo. Então veja que ele basicamente rotacionou o cubo e esses valores aqui de tempo vieram para o lado direito, transformando uma linha em uma coluna, certo, pessoal? Essa é a ideia de pivot, justamente você rotacionar aí o seu cubo de dados. No caso, a gente tem apenas duas dimensões, então a gente vai trabalhar apenas sobre ela. Então, veja aqui que a gente falou de quase todas as operações do ponto de vista desse autor que eu falei, que é justamente a Micheline e o Javier. Então, vamos ver as definições que eles trazem para as operações de drill, primeiramente, certo? Primeiro, a questão de drill up, que é o contrário de drill down, a gente vai ver já já o que é o drill down, ocorre quando o usuário aumenta a granularidade
diminuindo o nível de detalhamento da informação. Por outro lado, quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo a sua granularidade. Vejam aqui a respeito de granularidade, já falamos anteriormente, mas não custa nada reforçar. A granularidade determina quais os tipos de consultas podem ser feitas no DW. Ela influencia diretamente na velocidade do acesso às informações e no volume de dados a serem armazenados. Mais informações a respeito de granularidade, aqui nós vimos já duas operações, drill down e drill up, ou roll up, como também é conhecida. Bom, a gente já falou dessas duas operações, agora vamos falar dos outros drills, que seria o drill across. Vejam lá, executa uma consulta envolvendo mais de uma tabela fato. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a tabela fato Shop Sales, no caso as vendas das lojas, e aqui Internet Sales, no caso as vendas da internet. E essa operação vai fazer uma junção ou vai fazer um merge entre dois tipos de vendas, entre duas estruturas que possuem, logicamente, como a gente sabe que é efetuada join, algum elemento em comum. Então vejam aqui, essa operação exige que os dois cubos tenham menos uma dimensão em comum. Nesse caso a gente tem a dimensão tempo e a dimensão livros. E a ideia é você conseguir consultar as múltiplas tabelas fatos e colocar o resultado em um único dataset, que é justamente você ter aqui duas tabelas e a partir daí você vai juntar elas duas e colocar o resultado em um único dataset. Veja aqui uma figura que mostra as operações de drill down e roll up, mas o que a gente importa aqui é que a gente está visualizando o drill across, que é você ter dois cubos de dados que têm dimensões em comuns e você vai operar o drill across sobre essas duas dimensões, certo, pessoal? O drill through, vejam aqui a definição de drill through. A gente viu o drill across, agora o drill through na visão dos autores mais consagrados aí de operações OLAP, DataMine e etc. Vamos lá. As tabelas de drill through permitem que você exiba em tempo de consulta os detalhes dos dados não sumarizados. Se eles não estão sumarizados, eles não estão devidamente armazenados no DW, a partir dos quais uma célula de uma tabela ou uma seleção de células é sumarizada. A capacidade de drill through permite às empresas o acesso aos dados que não estão armazenados no servidor OLAP, fazendo-as acessíveis para os usuários finais das aplicações OLAP. Esses dados podem vir tanto do DW quanto das bases de dados transacionais. Então veja que o drill through é você estar lá no seu DW e fazer um mergulho e talvez chegar até as bases de dados transacionais para pegar o dado atomizado, para poder entrar aí no maior nível de detalhamento das informações. Então, essa seria a operação de drill through. Então, vimos aqui todos os drills e vamos apenas fazer um resumo a respeito deles, né? A gente tem aqui o drill down, onde a gente desce na dimensão geografia. A gente tem aqui o drill up ou roll up, onde a gente sobe aqui na dimensão tempo. Nós temos a ideia do drill through, onde ele sai da tabela vendas e vem buscar os dados lá no transacional, nas notas fiscais e nos itens dessas notas fiscais. E temos o drill across, que é justamente você fazer um paralelo aí, uma operação entre dois cubos. No caso aqui a gente está vendo as vendas e as entregas. Ok, pessoal? Essa figura é bem intuitiva, trata aí de todos os drills que aparecem na nossa teoria de forma correta. Essa figura foi retirada aí do livro do autor brasileiro Carlos Barbieri. Mas, porém, contudo, todavia, então vamos aqui a outra definição, que é uma definição da internet que a FCC usa aí à torta e à direita. Vamos lá. Primeiramente, ele diz o que é drill across. Ocorre quando um usuário pula de um nível intermediário para outro dentro de uma mesma dimensão. Por exemplo, está na dimensão tempo, é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. A operação drill across é executada quando o usuário passa de ano direto para trimestre ou mês.
E o drill through ocorre quando o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para outra. Por exemplo, inicia na dimensão tempo e no passo seguinte ou no próximo passo analisa a informação por região. Vejam aqui esses conceitos, no caso Internet Way of Life, que diz basicamente, a gente está em ano, passa para mês, isso é uma operação de drill across. A gente está num determinado dado temporal e passa para um cubo cuja perspectiva é de região, a gente está fazendo um drill through. Vejam que é divergente os conceitos e a gente tem que trabalhar com os dois em mente, porque mais cedo ou mais tarde a FCC vai começar a cobrar da forma correta. Por enquanto, nós temos que entender os dois conceitos, vamos fazer algumas questões e observar o que cada uma delas traz a respeito. Bom, aqui está a questão que a gente já fez. Vamos então dar continuidade aí para a próxima questão, que diz o seguinte: no âmbito dos DWs e OLAP, o processo onde se faz a junção dos dados e transforma-se as colunas em linhas e as linhas em colunas, gerando os dados cruzados, é chamado de... Bom, a gente já viu essa ideia de gerar dados cruzados através da junção dos dados, que é basicamente você efetuar um join ou um cross join entre as informações. É usado para gerar um produto cartesiano entre os conjuntos passados como parâmetro. E só para mostrar aqui um exemplo de como isso é usado em operações OLAP, aqui está uma consulta utilizando o cross join feita com a linguagem MDX aí da Microsoft para consulta em base de dados multidimensionais. Então, ele está mostrando aqui justamente essa seta caracteriza uma operação de cross-join entre os membros de uma dimensão scalar e os membros de uma dimensão geográfica. E, no caso, ele vai fazer essa operação aí de cross-join entre os dois membros, ok? Aí, mais a sintaxe do MDX não vai interessar para nós agora. Basicamente, o que eu queria mostrar é que essa operação existe, inclusive dentro dos exemplos aí de multidimensionalidade e de operações em cima desses conjuntos multidimensionais. Bom, aqui está a nossa resposta na nossa letra E. Vamos então seguir em frente agora falando um pouquinho de Slice and Dice. Pessoal, a gente viu que existe uma diferença entre os conceitos de drill through e drill across, entre alguns autores renomados e o que a FCC costuma cobrar. E agora a gente vai ver que também existe uma diferença entre Slice and Dice, entre alguns autores renomados. A gente já viu lá a definição da Michelin, que seria justamente você... Com o slice, você faz o corte apenas em uma dimensão, e com o dice, você corta como se fosse um cubo ou um dado dentro do seu cubo atual, como se estivesse retirando uma parte aí do cubo. A gente viu esses dois conceitos, agora vamos analisar o outro conceito que existe também e que é difundido aí na literatura. Vamos à questão, daqui a pouco a gente fala sobre essas diferenças. Vamos lá. Quanto à perspectiva de visualização de um cubo entre as operações básicas de OLAP, a slice é a operação que corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados. Bom, pessoal, isso é válido tanto para a definição mais conhecida como para outra definição, que é justamente o que a gente viu no exemplo lá, que fazia um corte sobre a dimensão tempo justamente no primeiro semestre. Não sei se vocês lembram disso, só é voltar algumas transparências e visualizar isso. Mas vamos então tentar entender um pouco mais sobre o conceito de Slice and Dice, né? Slice and Dice é uma das principais características de uma ferramenta OLAP. Como a ferramenta OLAP recupera o microcubo? Bom, basicamente no OLAP as informações são armazenadas em cubos multidimensionais que gravam valores quantitativos e medidas, permitindo visualização através de diversos ângulos. A gente já viu isso, inclusive a gente mostrou que usa o pivot para mudar aí esse ângulo, né? Essas medidas são organizadas em categorias descritivas chamadas dimensões e formam assim a estrutura do cubo, né? Surgiu então a necessidade de criar um módulo que se convencionou chamar de Slice and Dice para ficar responsável por trabalhar essa informação. E
O Slice and Dice serve basicamente para modificar a posição de informação, trocar linhas por colunas de maneira a facilitar a compreensão dos usuários e girar o cubo se tiver necessidade. Vejam que essa definição ela é um pouco diferente, um pouco mais abrangente do que a gente falou anteriormente, porque ela pensa justamente no Dice da seguinte forma: o Dice ele não simplesmente faz o corte no cubo, ele também rotaciona o cubo. A ideia do dice, como se você estivesse jogando um dado, você pode mudar a perspectiva dele. Então, vejam aqui que no slice você simplesmente faz o corte e no dice você, além de fazer os cortes, você pode mudar a perspectiva aí do seu cubo, certo? Então, baseado nisso, a gente já viu aqui que a resposta da nossa questão está aqui na nossa letra A. Diz que slice é uma operação que corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados. Vejam as outras alternativas, né? Slice é a mudança da perspectiva de visualização dos dados. Não, quem faz essa mudança seria o dice, né? O dice é uma operação que corta o cubo, mas mantém a perspectiva de visualização dos dados. Aí é onde está a grande diferença. O dice ele corta o cubo, mas ele também muda a perspectiva de visualização dos dados. Ele rotaciona o cubo, né? E o slice ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o nível de granularidade. Não, né, pessoal? Isso aí é basicamente a operação de drill down, né? Você está aumentando o nível de detalhe da informação, e o dice ocorre quando você aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o nível de granularidade. Mais uma vez aí a operação de drill down, né, pessoal? Bom, então vamos seguir em frente para a nossa próxima questão. Vejam aí, redução de escopo em análise, além de mudar a ordem das dimensões, mudando desta forma a orientação segundo a qual os dados são visualizados. Trata-se da operação de, vejam, redução de escopo é justamente o que você vê com as operações de slice and dice definidas lá no primeiro contexto, né? E a mudança de visualização é justamente essa ideia do dice que a gente viu agora há pouco. Então, está aí a resposta no nosso slice and dice, na nossa letra A. Bom, vamos seguir em frente então para a próxima questão, ok, pessoal? Quando o usuário passa da análise da dimensão tempo e passa a analisar a dimensão região, por exemplo, ele está executando uma operação de... Pessoal, vimos agora que essa é justamente a definição incorreta, ou a definição usada mais na internet, é uma forma menos teórica, menos precisa, mas que está sendo usada pela FCC, então nós precisamos entendê-la, para drill through, né, que é justamente a figura que eu desenhei lá de você sair de uma dimensão tempo e passar para uma dimensão região. Vamos então para a nossa próxima questão, que diz o seguinte, né? As consultas no tal esquema de um Data Warehouse podem ser feitas em maior ou menor nível de detalhe. Assim, uma consulta mais detalhada das informações denomina-se, mais detalhada das informações é você descer no nível de detalhe, então você está fazendo drill down. Está aí a nossa resposta, a nossa letra A. As outras alternativas não fazem sentido. Veja aí, Data Mart e Data Mine não tem nada a ver. Rollup seria o oposto do que está sendo descrito na questão. E Snowflake seria uma forma de você desenhar aí o seu modelo de base de dados multidimensionais. Vamos então para a última questão desse bloco, que diz basicamente o seguinte: mudança na perspectiva de visão e extração de um subcubo. O que é isso, pessoal? Isso aí é justamente a operação de dice que a gente viu agora há pouco, né? E na alternativa 2 diz o seguinte: corta o cubo, mas mantém a mesma perspectiva de visualização dos dados, que é justamente a ideia de slice. Então, nós temos aí 1 e 2 correspondem respectivamente às operações de dice e slice. Vejam aqui que ele mudou a ordem que normalmente a gente ouve essas operações, mas para associar diretamente a gente tem que fazer isso, que seria utilizar aí a ideia de dice e slice. Vamos então fazer uma pequena pausa, já já a gente volta com mais questões FCC falando desse assunto, que é operações OLAP sobre o cubo multidimensional. Voltamos já, forte abraço!